Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o povo de Israel saindo do Egito. Então você pode abrir a sua Bíblia já lá em Êxodo. Eu vou fazer assim um overview bem rapidinho, mais ou menos de Êxodo 2, dando do inicinho ali até Êxodo 14. Então você não vai precisar abrir em todos os capítulos e versículos que eu falar, mas você pode pegar um papel, uma caneta e anota para depois você ler. Mas eu te convido a ler toda essa história que a gente vai falar hoje, para você entender ainda mais e ver todo o progresso daquilo que o povo passou e que Deus estava fazendo através deles. Porque eu quero trazer algumas lições para a gente hoje. Essa semana eu estava orando muito em relação ao que eu ia pregar hoje e Deus foi ministrando ao meu coração e foi muito forte esse momento da saída do povo de Israel lá do Egito. Então, vamos lá rapidinho, né? Êxodo 2, a gente vê ali, Moisés nasce, daí a mãe dele coloca ele num cestinho, aí de repente vem a filha de Faraó, encontra ele lá no rio, e aí ela pega ele e ela fala, não, mas espera aí, o que a gente vai fazer? Esse garoto aqui, ele é dos hebreus, então vamos ver o que a gente pode fazer. Daí a serva dela fala, o que você acha de eu pegar uma hebreia para ela cuidar dele? Daí vem a própria mãe de Moisés, cria ele, e aí quando ele está um pouquinho mais velho, ela entrega ele para sua nova mãe, que seria então a filha de Faraó, e ele vai para dentro do palácio. Sabe, Moisés, ele já desde o seu nascimento, ele nasceu com o chamado do Senhor, com uma incumbência específica. Tanto ele era daquele povo, mas ele foi para dentro do palácio, ele estava dentro daqueles dos quais ele iria liberar o seu próprio povo, ele iria libertar o seu próprio povo. Deus já tinha algo para Moisés, Deus já estava mostrando o seu propósito profético ali. E aí então, ele cresce e vem aquela... ele fica um tanto quanto revoltado, podemos dizer assim, com os maus tratos que estavam acontecendo contra o seu próprio povo. Daí, num dia específico de uma revolta um pouco maior, ele mata um egípcio. Ele mata o egípcio, ele tem a brilhante ideia de esconder aquele cara na areia. Muito bem, Moisés. O que acontece? Cara, descobrem, né? E aí, como descobriram aquilo que aconteceu, ele foge. Faraó está procurando ele para matar Moisés, mas Moisés foge. Ele percebe que ele fez a justiça com as suas próprias mãos e não através das mãos do Senhor. Então ele fez uma justiça humana, não uma justiça divina. E aí por causa disso ele se enfia numa enrascada e ele tem que fugir. Aí passa um tempo, Êxodo 2, 23 a 25, você não precisa abrir sua nota aí, eu vou ler rapidinho. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, depois de um tempo, Moisés está longe, e aí os filhos de Israel estão debaixo de uma servidão, e eles começam a clamar ao Senhor. E eu creio que nesse momento aqui, era quase como um convite que Deus está falando, olha, comecem a clamar a mim, para que vocês me mostrem que vocês ainda se lembram das promessas que eu tenho para vocês. Porque se você for um pouquinho mais para trás, você vai entender que o Egito foi um lugar de bênção para os filhos de Israel. O Egito era um lugar de bênção para aquele povo. Por quê? Eles foram para lá para comer, eles foram para lá para não morrer, para encontrar um alimento que fosse manter eles vivos. Então eles chegaram no Egito, era uma bênção, era um lugar de fartura, era um lugar que eles encontraram alimento. Mas você sabe que nem sempre, só porque foi bênção antes, continua sendo bênção hoje. Porque quando Deus tem algo novo para a gente, algo diferente, Ele precisa que nós transicionemos para o novo. E aquilo que um dia foi bom, aquilo que um dia foi bênção, Deus está precisando que a gente saia para que a gente possa entrar na nova temporada, no novo lugar, numa nova bênção para Ele. E aquilo que fazia bem pode começar a nos fazer mal, porque nós não entendemos uma transição que Deus está trazendo. Então, nesse momento aqui, os filhos, eles que antes estavam naquele lugar de bênção, de alimento, de fartura, eles entram debaixo de uma servidão, de problemas, de dificuldades. E aí eles começam a clamar a Deus. E Deus fala, então realmente, olha, eu estou me lembrando de vocês e das promessas que eu tinha para os pais de vocês. Que bom que vocês estão clamando. É hora dessa promessa começar a voltar e vocês realmente vão entrar no lugar para onde eu tinha para vocês irem. Então eles clamam e aí eles começam a entender ali, está passando aquela transição de, olha, isso aqui não é mais o lugar onde a gente deve estar. E talvez Deus esteja falando isso para você hoje. Qual é o lugar que você foi, porque você estava recebendo uma bênção de Deus, mas você permaneceu e já era hora de sair?
Deus está querendo falar para você, a bênção era para aquele momento, naquele lugar, naquela fase, mas agora eu preciso que você siga para uma nova terra. Agora que eu preciso que você siga para uma nova temporada. Agora eu preciso que você siga para um novo lugar. Porque a minha bênção, ela não vai mais estar aí onde você está. Ela vai estar no outro lugar. Então nós precisamos largar a mão do velho para receber o novo. E é por isso que o título da minha mensagem é bem assim, super poético. Ele é Larga Mão. Às vezes a gente precisa largar a mão. A gente está tão agarrado numa bênção antiga, a gente está tão agarrado no que Deus estava fazendo antes, que a gente esquece de largar a mão, a gente para de perceber que Ele não está mais trazendo coisas novas ali. E Ele está falando, larga a mão do velho, porque eu preciso te colocar no novo. Mas você só vai conseguir entrar no novo se você largar a mão do velho. Larga a mão daquilo que foi bom, mas agora não é mais bom. Larga a mão daquilo que foi positivo antes. Larga a mão daquele lugar que te abençoou. Larga a mão daquele lugar que te trouxe alimento. Eu preciso te colocar no novo. E hoje você precisa abrir os olhos para ver que aquilo que você via antes e era bom, hoje não tem mais sido bom. E eu tenho algo muito melhor. Lembra aquela promessa que eu tinha prometido para os teus pais? Lembra aquilo que eu já tinha falado para as outras gerações? Eu quero cumprir isso na sua vida. Vamos para o novo. Daí Êxodo 3, então, aparece o anjo do Senhor. Ele está ali numa sarça ardente. E aí Moisés, ele olha aquele arbusto que pegava fogo, mas não queimava. Ele não era consumido, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Já era uma curiosidade nele. E ele vai lá ver o que é isso. E aí no versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, que Moisés se voltava para ver, Deus então do meio da sarça o chamou. Às vezes Deus está colocando alguns sinais à nossa volta e Ele está querendo que a gente olhe para esses sinais e vá em direção a eles. Tem alguma coisa acontecendo e a gente vê que ela é sobrenatural. A gente pode ou passar e deixar aquilo passar despercebido e falar, realmente, tinha um negócio que pegava fogo, mas não queimava, que estava em chamas, mas não era consumido, mas eu continuei seguindo. Ou então a gente para e fala, o que é isso? Deus está gerando alguma curiosidade dentro de mim e eu quero entender o que é essa coisa sobrenatural, porque isso não faz sentido na minha mente humana e não deve fazer mesmo. Então Moisés, ele vai lá para ver e quando ele se achega, Deus chama ele. Deus chama Moisés e aí ele faz o quê? Eis-me aqui. Você vê que não é um passo assim, que demanda uma obediência tão incrível, tão absurda. Ele simplesmente falou, Senhor, eu estou presente. Senhor, eu estou vendo que tem uma coisa sobrenatural acontecendo. Eu estou vendo que esse é um sinal para o Senhor falar alguma coisa e o Senhor me chamou. Então o que eu posso falar agora é, eis-me aqui. E são várias liçõezinhas. Eu quero que você esteja com os ouvidos atentos para essas lições que eu quero trazer nessa manhã. Talvez Deus esteja te falando, fulana, Joana, Marcela, Roberto, Marcelo, eu estou te chamando. Será que você pode me entregar um eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui. A gente vê também em Samuel, eis-me aqui, teu servo está ouvindo, fala comigo. Eis-me aqui. Quando o Senhor nos chama, às vezes é uma coisa simples, mas a gente tem que simplesmente se mostrar presente, se mostrar disponível, se mostrar ali e falar assim, é muito esquisito esse negócio. Essa sarça que está pegando fogo, mas não está queimando, uma voz que vem de dentro dela, porque Deus de dentro da sarça está falando alguma coisa. Isso é muito louco, eu não estou entendendo, mas olha, eu estou disponível, eu estou presente. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou vendo que o Senhor está proporcionando algo novo, alguma coisa esquisita, mas é alguma coisa divina. Às vezes a gente não entende aquilo e por medo a gente se afasta. Mas que essa coisa diferente, estranha, sobrenatural venha nos convidar para dar um passo para dentro, ouvir Jesus chamando, ouvir Deus nos chamando e falar, eis-me aqui. Muitas vezes ele só precisa que a gente esteja ali presente. Daí então ele fala para Moisés, tira suas sandálias, essa terra aqui é santa. E quando Moisés está ali presente, ele está começando a ouvir e fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Deus chama ele para libertar o seu povo. Lembra, Moisés, ele não fala isso aqui, mas eu imagino que já está passando pela cabeça dele. Você nasceu num povo, foi criado por outro. Você lembra disso? Eu não te criei assim, eu não te fiz nascer nesse lugar e ser criado neste outro lugar. Por acaso, você tem um chamado para libertar o seu povo, do povo no qual você nasceu, no qual você foi criado. E Deus então começa a chamar ele, daí Êxodo 3, 9 a 12. Fala, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Moisés, preste atenção. Eu estou aqui e os filhos de Israel começaram a clamar. Esse clamor chegou até mim, eu me lembrei das promessas e eu quero liberar essas promessas sobre eles. Mas para que eu possa liberar o
novo, eles precisam sair do velho. Para que eu possa trazer uma nova bênção, eles precisam sair daquele lugar que antes já tinha os abençoado. E também vejo a pressão com que os egípcios os estão oprimindo. Eles estão me clamando, eu estou vendo a opressão, eu estou vendo o que está acontecendo. Então, Moisés, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, eu estou ouvindo, você também ouviu aqui o meu chamar, você ouviu aqui eu te chamando de Moisés, eu mostrando esse sinal, você atendeu ao que eu estava colocando para você. Então agora vem que eu vou te enviar para libertar o meu povo do Egito. Aí vem aquele momento que a gente questiona levemente a capacidade para cumprir aquele chamado que Deus deu para a gente. Mas a gente não vai cansar de se falar, gente, se Deus está te chamando para fazer uma coisa, essa coisa está vindo dEle. Se está vindo dEle, é maior que você e é maior que eu. Então, capacidade a gente não vai ter para cumprir mesmo. Mas se Ele está nos chamando, saiba que Ele já sabe das nossas limitações e Ele já está se provendo dos milagres necessários para que aquilo aconteça. Mas aí Moisés vira para ele e fala: Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés está achando que tem a ver com ele não está entendendo que tem a ver com o Deus que está chamando ele. Ele não está entendendo que Deus já desde o início colocou ele num povo para ser criado por outro, porque ele já tinha um propósito para a vida dele. Aí Moisés fala, mas quem sou eu? E aí Deus responde de uma forma incrível. Eu serei contigo. Eu não vou aqui te explicar porque que você merece, eu não vou aqui te falar todo a sua forma de educação que você passou a sua vida inteira, as escolas que te capacitaram para isso. Eu não vou falar nada disso não, preste atenção. Quem é você? Eu serei contigo e isso te basta. Deus está lembrando aqui que tem a ver com Ele, tem a ver com as promessas dEle, tem a ver com os planos dEle. E Ele vai usar Moisés. Quem sou eu? Eu serei contigo. A gente não precisa ser ninguém, porque Deus já é conosco. Então você não precisa de um nome, de uma posição, você não precisa de uma estrutura específica para cumprir aquilo, você não precisa de nada, você só precisa que o grande eu sou seja com você. E Deus está lembrando Moisés aqui. Quem sou eu? Eu serei contigo. E eu acho que Deus está falando isso para algumas pessoas. Você está passando por todo mundo está passando aqui por uma fase diferente, né? Uma coisa que a gente nunca experimentou antes. E às vezes Deus está chamando a gente, Deus está entregando novas coisas, novos sonhos, novos projetos. E a gente está assim, mas Deus, quem sou eu? Talvez eu não tenha a influência que eu achasse necessária para que eu conseguisse cumprir isso. Talvez eu não tenha ido para a escola certa para conseguir cumprir com o que o Senhor está me chamando. Talvez eu não tenha eloquência, talvez eu não tenha isso, nem aquilo, nem aquilo. Quem sou eu? E Deus está falando, eu serei contigo. Não pensa quem é você, se eu estou te dando o projeto, se eu estou te dando o sonho, se eu estou te dando esse chamado. Lembre-se, eu serei contigo e isso é suficiente. Daí em Êxodo 4, Moisés começa a falar, não, mas eles não vão crer, Senhor. Você não está entendendo, não vai rolar. Daí Deus pega e fala assim, está vendo esse bordão aí na tua mão? Pega ele, joga no chão. O que acontece? Vira uma serpente. Moisés fica com leve medo. Mas Deus fala, pega pela cauda. Ela pega pela cauda, ele volta a ser um bordão. Daí ele fala, não, agora põe a tua mão no teu peito. Ele põe a mão no peito, quando ele tira, ela está leprosa. Põe de novo. Ele tira, ela está limpa. Deus está mostrando, eu serei contigo e eu vou mostrar sinais que vão confirmar que eu estou contigo. Fica tranquilo, Moisés. Mas aí, mais uma vez, eu sei que você já passou por isso também. Eu também já passei por isso. A gente vem trazer desculpa e falar, Deus, mas deixa eu te explicar. Eu acho que talvez o Senhor tenha perdido esse ponto, tenha esquecido disso daqui, como o Senhor me criou. Ele mais uma vez vem trazer mais uma desculpa. No verso 10 a 14, ele fala, Senhor, eu nunca fui eloquente. Daí Deus responde o quê? Eu serei a sua boca. Deus, ele não está perguntando se Moisés está pronto ou não. Ele não está perguntando se Moisés tem medo ou não. Ele não está perguntando quão eloquente Moisés é. Ele está falando, Moisés, eu te fiz nascer por um propósito. A sua criação foi por um propósito. Agora eu estou te chamando para cumprir esse propósito. Eu vou ser contigo. Não me dá desculpas. E aí ele fala, mas eu nunca fui eloquente. Eu vou ser a sua boca. Para com isso, Moisés. Para de medo. Eu vou ser a sua boca. Deus, sabe, eu sou mulher. Às vezes é mais difícil. Não, mas é porque eu sou homem. Eu nasci nesse lugar. Então o senhor não entende, é mais difícil. Deus já sabe tudo. Ele já se provê dos milagres necessários antes que a gente entre no nosso chamado profético. Porque ele já sabe que para um chamado sobrenatural, ele precisa de coisas sobrenaturais para que eu e você cumpramos aquilo. Então ele não está esperando que você tenha todas as capacidades naturais para cumprir aquilo. Ele só está esperando eis-me aqui.
Eu estou vendo um sinal, eu estou vendo um indício. Eis-me aqui, Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Então ele vai colocar sobre você aquilo que não tem em você, para que você cumpra aquilo que ele chamou você para fazer. Eis-me aqui, mas eu não sei falar, eu vou ser sua boca. Mas quem sou eu? Eu serei contigo. Mais uma vez, ele traz mais uma desculpa. Gente, a gente tem que aprender. A gente lê a Bíblia, a gente tem que aprender com os erros para a gente não repetir. Porque mais uma vez Moisés vem e fala: ah, Senhor, mas envia aquele que tu has de enviar, menos a mim. Daí acende uma ira em Deus. Não é uma ira de tipo assim, nossa, não, como assim, filho? Você de novo está trazendo... Vem uma ira, porque ele está falando assim: Moisés, eu sei o seu propósito. Fui eu que criei esse propósito em você. Moisés, eu te fiz com um dom de libertar. Moisés, eu coloquei algo dentro de você para que você viesse libertar o meu povo, o teu povo, o nosso povo. Moisés, presta atenção, levanta, cara. Eu estou te chamando. Eu estou irado aqui porque eu quero que você cumpra o seu destino. Não é que eu estou bravo com você. Eu estou irado porque eu te chamei para algo. Eu já sei as suas limitações, não precisa me lembrar. Eu já sei, mas eu te chamei mesmo com elas. E eu já estou me provendo desses milagres para que você cumpra aquilo. A ira de Deus se acende porque Ele ama tanto Moisés. A ira de Deus se acende porque Ele ama tanto aquele povo. Ele está falando, não, agora é a hora. Aquilo que era bênção já não é mais bênção, porque não é mais para eles estarem lá. Eles precisam sair daquele Egito. Eles precisam sair daquele lugar. Eu não vou deixar com que isso passe. E vem aquele chacoalhão. Vem aquele negócio, presta atenção, você vai cumprir isso. E aí ele manda Arão junto com Moisés. Mas ele está naquele momento, o Senhor está falando, vai acontecer agora. Eu não vou mais esperar para derramar essas promessas. Agora é a hora. Moisés, você está com medo, você está tentando dar desculpa, mas eu te chamei e eu vou te capacitar. Eu te chamei e eu vou cumprir através da sua vida. Eu não vou esperar uma outra geração. É com você. E eu não vou deixar isso passar. Amém? Eu espero que Deus esteja falando com você como Ele estava falando comigo quando eu estava lendo isso. No fim de Êxodo 4, então, Moisés e Arão, eles fazem os milagres lá para o povo crê e adora a Deus. Eu acredito que nesse momento o povo se torna de volta a Deus de uma forma diferente. Eles ainda vão ter alguns erros, algumas falhas, que a gente vai ver aqui. Mas o povo crê nos milagres, o povo crê nos sinais. Basicamente, eles estão falando, Moisés e Arão, estamos com vocês, vamos. O Senhor está nos chamando para algo novo e nós vamos crer. Nós estamos juntos. A gente está no processo. Vocês ainda não sabem, vocês vão descobrir. Vai ser difícil, mas a gente está naquele processo. Mas nós cremos, nós adoramos a Deus. E às vezes Deus, ele entende que às vezes a gente está ali que nem o povo do Egito, que vai passar por um processo. Ele sabe que vai ter que ter paciência comigo, com você. Quem aí tem muita paciência de Deus estendida para a gente? Eu tive muita paciência até hoje. Deus estende muita paciência para mim, gente. Mas Ele não vai desistir de fazer o que Ele tem para fazer através das nossas vidas. A não ser que a gente fale, eu não quero, Senhor. Se a gente está mostrando as nossas limitações, Ele vai cada vez mais justificar. Eu estou te capacitando. Para de trazer desculpa, para de justificar, porque eu vou te capacitar. Se você não quiser, é uma coisa. Mas enquanto você só estiver me trazendo desculpa, eu vou tirar todas as desculpas do teu caminho, porque eu que estou te chamando, então eu que vou te capacitar. E aí, então, no fim de Êxodo 4 acontece isso, e aí em Êxodo 5, Moisés e Arão, eles vão e falam a Faraó. E aí, o que acontece? Toda vez que vai chegar uma mudança na nossa vida, preste atenção. Toda vez que Deus vai colocar a gente num novo, as mudanças, elas são desconfortáveis. Elas não vão nos agradar. Elas são chatas, porque a gente já estava conformado como era antes. E aí, então, Faraó fica bravo. Deus já estava avisando, já tinha avisado que ele ia endurecer o coração de Faraó. Faraó fica revoltado e ele começa a piorar a situação de trabalho para o povo. E aí o povo começa a reclamar e falar, poxa, a vida estava tão bom antes. Afinal, a gente era só escravo. Afinal, a gente era só servo. Afinal, eles só abusavam. Afinal, eles só machucavam os nossos corpos. Eles só exigiam coisas loucas da gente, mas era melhor antes, porque nós estávamos já conformados. Presta atenção. Não é porque o anterior era normal. O anterior não é porque o anterior que você estava vivendo te parecia normal, que ele era normal. Mas vamos seguir aqui. Então o povo começa a reclamar das mudanças. E eles esquecem que para o novo chegar, algo precisa mudar. Algo precisa ser diferente. Êxodo 7, as pragas começam.
Êxodo 7, o caos se instaura. E a gente pode até que se identificar um pouco, porque tem algumas coisas muito loucas acontecendo hoje. Mas calma, não são as pragas do Egito, tá bom? Algumas mudanças, elas não são para ser abraçadas. Algumas mudanças na nossa vida, elas precisam ser forçadas. O que significa isso? Às vezes a mudança vem, a gente abraça e o negócio está fluindo. Às vezes precisa acontecer uma mudança, a gente tem que forçar com que ela venha acontecer. Não é que vai vir naturalmente, a gente precisa decidir que aquilo vai acontecer. As pragas começam a chegar, as pragas começam a acontecer, o negócio começa a ficar louco. Eles precisavam entender que aquilo era uma forma que era forçada para eles saírem e não mais voltarem. Eles não iriam somente adorar o Senhor e voltar depois, eles iriam sair para não mais voltar. Agora, quando Deus começa a trazer as mudanças na nossa vida, será que a gente vai entrar em parceria com aquilo que Ele está fazendo, mesmo que pareça louco? Será que a gente vai entrar em parceria com aquilo que Ele está, a forma como Ele está fazendo, mesmo que a gente não esperasse que fosse daquele jeito? Mesmo com que a gente às vezes desejasse que fosse de outra forma, será que nós vamos entrar em parceria com aquelas coisas que são loucas aos nossos olhos? Ou será que a gente vai resistir? Deus está nos chamando, olha só, eu vou fazer, vai ser de uma forma, você está disposto a crer, você está disposto a dizer sim, você está disposto a não só abraçar, mas a pegar por força e fazer isso acontecer e vir comigo? Você está disposto? A libertação do povo, ela viria daquele jeito e só daquele jeito, e eles precisavam abraçar daquele jeito. E eles precisavam passar pelas mesmas... Eles estavam ali no meio, cara, do Egito, enquanto tudo estava acontecendo. Enquanto todas as pragas estavam vindo lá para libertar eles, eles estavam lá. Êxodo 12, o povo sai. O povo finalmente, então, sai, depois da última praga. O faraó, ele pega e fala assim, não, cara, vai embora daqui, porque não está mais dando. Daí, em Êxodo 13, eu vou ler o 3, 17, 18, 21 e 22. Só anota aí, você não precisa abrir e ler comigo. Mas Deus, ele já começa a instruir aquele povo a se lembrar. Porque, como eu falei, Deus já sabia que aquele povo iria passar por um processo. Deus já sabia que ele precisava ensinar algumas coisas para que aquele povo passasse por aquele processo e tivesse o Egito saindo de dentro deles. Então Deus ele começa a instruir. No versículo 3 fala: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão. Presta atenção, vão acontecer várias coisas, mas vocês precisam se lembrar de hoje. Vocês saíram dessa casa de servidão, vocês saíram do Egito, vocês saíram neste dia, vocês precisam se lembrar. Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. O Senhor nos tirou de um cativeiro e nós precisamos nos lembrar. Porque Ele tirou eles de dentro do cativeiro, mas ainda existia um processo para eles irem para dentro do próximo e do novo, da nova temporada, da nova bênção que Deus tinha. E nesse processo eles precisavam se lembrar, porque nesse processo as coisas não seriam fáceis. Às vezes é fácil a gente olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, poxa vida, esse povo aqui com tantos milagres, sinais, maravilhas, como eles não creram? Eles não sabiam que o mar se abriria. Eles não sabiam que um maná cairia. Eles não sabiam o que ia acontecer depois. Então vamos ser um pouquinho empático. E talvez a gente tenha que entender. Talvez seja fácil a gente falar quando a gente já viu que o mar tinha sido aberto. Agora, e se nós estivéssemos no meio do deserto com o mar fechado na nossa frente? Demanda muito mais fé a gente olhar para frente e ver o que Deus vai fazer, do que a gente olhar para trás e voltar para trás e ficar pensando como é que é, será que a gente volta? Ou então, do que a gente já no futuro olhar e pensar, mas o mar vai se abrir. Ô povo, o mar vai se abrir. Se liga, povo, não precisa ter medo. Deus é Deus, afinal, Deus é Deus, o mar vai se abrir. Eles não sabiam. Então, ele está lembrando o povo. Daí, versículos 17, 18, 21 e 22, tá? Tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, olha como Deus é misericordioso, minha gente, tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para todo mundo, se tão somente a gente se mantiver nos caminhos. Para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Presta atenção, Deus já sabia, então ele falou assim, vocês precisam se lembrar. Começa a instaurar essa tradição de lembrança. Nós nos lembramos do que Deus fez. Para que nós nos lembremos que uma vez Ele nos livrou, Ele nos livrará de novo. Mas nós precisamos nos lembrar que a mão forte do Senhor nos tirou daqui. Lembrem-se. Eu vou fazer vocês fazerem um caminho diferente, para que porventura, vocês tendo medo, para que porventura, vocês vendo as circunstâncias, para que porventura, vocês percebendo que o negócio não vai ser tão fácil quanto vocês imaginavam que seriam, vocês não se arrependam
e voltem ao Egito. Porém, Deus fez o povo então rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E todos eles ali reunidos, eles subiram, os filhos de Israel subiram do Egito. Aí segue mais um pouquinho. O Senhor ia adiante deles. Mais um sinal para provar que ele estava ali com eles. Mas eram necessários vários sinais para eles se lembrarem que Deus não iria deixá-los. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Presta atenção. Olha, eu vou tirar vocês do meio da servidão. Eu vou tirar vocês do meio do Egito. E vocês vão para um deserto. Vocês vão andar de dia, vocês vão andar de noite, vocês não vão parar. Eu vou estar com vocês, mas vai ter um processo. Vai ser difícil, mas vocês estão dispostos para fazer força para que isso venha acontecer, para que vocês vejam isso acontecer, mesmo que não seja simples. Antes era bênção o Egito, agora não é mais bênção, vocês precisam sair. Só que existe um custo do processo. Vocês vão abraçar esse custo? Para que vocês cheguem no próximo, no novo nível, na nova temporada, vocês vão, no meio do deserto, vocês vão falar assim, olha, a gente está caminhando de dia e de noite. Senhor, obrigada pelo sinal, mas eu queria às vezes dormir à noite. Ele está falando, não, vamos caminhar. Vamos caminhar de dia, vamos caminhar de noite. Eu serei contigo. Pode não ser fácil, mas eu nunca vou deixar vocês. No fim, fala o seguinte, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E aí, em Êxodo 14, começa o negócio mais tenso a acontecer. No versículo 5, mudou-se o coração de Faraó. Eles já saíram, eles já pegaram tudo, eles já despojaram o Egito, eles já levaram ouro, já levaram prata, já levaram um bando de coisa do povo. Eles saíram de lá e, como Deus falou, eles ainda vão dar coisa para vocês quando vocês saírem. Eles levaram tudo aquilo, imagina o peso que ainda não estava lá. Eles saíram e aí, de repente, existe mais um endurecer do coração de Faraó. E ele mudou o seu coração em relação àquele povo ter saído, no versículo 6. E aprontou então Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também os 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Preste atenção, quanto maior o propósito sobre a sua vida, maior a artilharia que o inimigo vai levantar contra você. Eu sei que isso talvez você olhe e você fale assim, Júnior, pelo amor de Deus, achei que domingo de manhã ia ter um pouquinho de esperança. Tem esperança, porque existe um grande propósito sobre a sua vida. Existe um eu sou contigo. Existe um Deus que é uma coluna de dia, uma coluna de noite, e Ele não vai te deixar. Pode ser difícil, a artilharia pode ser pesada, o inimigo pode se levantar, mas significa que você está indo para dentro do propósito que Deus tem para você. Então, quando você encontra aquela resistência, é hora de você falar, Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo. Está difícil, está pesado, está doendo. Eu preferia o anterior. Deus, deixa eu te explicar, eu já estava conformado com o anterior. Mas Deus quer nos transformar. Ele não quer que a coisa externa venha nos conformar de acordo com uma coisa que não é a nossa forma certa, correta, ideal. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Presta atenção, o mundo ele nos conforma de fora para dentro, mas Deus quer te transformar de dentro para fora. E vai custar. Significa que toda a forma que estava ao seu redor, ela vai começar a se desmantelar. Porque algo de dentro está acontecendo para fora. E quando algo acontece dentro, a parte de fora manifesta. Eles estavam conformados com o antigo, mas não quer dizer que o antigo era bom. E eu acho que a gente está vivendo uma fase no mundo que é muito louca, gente. Presta atenção. Faz 4 meses que o Brasil está em quarentena. O que está acontecendo? Cara, existe algo novo que Deus está fazendo. Será que você está percebendo? Eu entrei esse ano com esse versículo. Será que você está percebendo? Lá em Isaías, Deus fala isso. Eu estou fazendo algo novo. E às vezes eu tenho plena certeza de que eu ouvi Deus dia 31 de dezembro. Eu tenho plena certeza que eu ouvi Deus lá em janeiro, buscando as palavras para esse ano. Eu estou fazendo algo novo. Agora, e quando o algo novo não é como a gente imagina? Quando algo novo não é como a gente esperava? 2020 é o ano da expansão. Presta atenção. Talvez você esteja expandindo por dentro. Talvez Deus esteja criando novos territórios dentro de você, territórios dele dentro de você. Você está expandindo. Não é como você esperava, não é definitivamente como eu esperava. Mas Deus está fazendo algo novo. Será que nós estamos percebendo? Não nos conformemos com o antigo só porque o antigo era tranquilo e já estava acostumado. Sabe, às vezes a pessoa está numa relação abusiva e nem ela percebe que ela está naquela relação porque ela está conformada com aquilo.
Agora, quando existe uma luz, quando existe algo que Deus faz, ela percebe, epa, isso aqui não é... Era o antigo, era o meu Egito, eu achei que era normal, eu achei que estava certo, mas agora algo em mim começou a mudar e eu percebo que não é o certo. Vai custar sair. Vai custar sair de um Egito, vai custar sair de um relacionamento abusivo, vai custar sair de um antigo hábito que você estava fazendo há muitos anos, vai custar. Mas vai muito valer a pena quando você chegar no destino final daquilo. Vai valer muito a pena quando não só liberto, mas livre você começar a viver. Presta atenção, não é porque o antigo te parecia normal que ele seja normal. Não é porque a forma antiga como a gente estava vivendo o mundo parecia comum, normal, tranquila, confortável, que ela seja boa. Eu acredito que Deus está nos chamando agora numa fase de acorda, meu povo, eu estou fazendo algo novo. Vocês estão percebendo? Olha, eu tenho sempre oportunidades para vocês. Não vem no pacote como vocês imaginariam. Não vem da forma embalada como vocês esperavam. Mas ela está vindo. Você vai receber, você vai perceber, você vai abraçar, você vai forçar para que essa mudança venha a ser instaurada na sua vida, porque vai custar, o processo nos custa. No versículo 10 de Êxodo 14, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. A gente pode temer, presta atenção, cara. Deus nos tirou de um lugar, está nos levando para o outro. A gente ainda não viu o outro, a gente está no meio do caminho, na verdade no início do caminho. A gente olha para trás e a gente vê todo o inferno se levantando. Cara, é um momento que você fala, poxa vida, e agora? Eu estou temendo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles tiveram, a primeira reação aqui foi a correta. Eles temeram, então nós vamos clamar. Porque quando o temor de homens vem, quando o medo do incerto vem, quando o medo de um passado querendo bater a nossa porta falando que ele ainda é presente vem, a gente tem que clamar ao Senhor. Mas vamos parar nesse clamor. Não vamos deixar com que a segunda parte venha, que eu já vou chegar. Sabe, requer muito mais fé a gente olhar aquilo e falar, eu estou olhando para trás. Olha para trás agora. Você está olhando para trás, você está vendo que está vendo uma artilharia. Eu estou vendo lá. Mas requer muito mais fé quando eu vejo aquilo e eu continuo olhando para frente. Eu vou seguir em frente. Deus não me chamou para olhar para trás. Deus não me chamou para olhar para o Egito. Deus não me chamou para ver artilharia. Ele me chamou para ir para frente. Ele me chamou para seguir. Eu não sei o que em frente é, mas Ele me chamou. E requer muito mais fé para mim e para você continuar com os olhos fixos para frente. Olhando para frente, clamando o Senhor e olhando para frente. Daí nos versículos 11 e 12, disseram a Moisés, vem aquele momento de novo, assim, falta de fé. Eles clamaram ao Senhor. Às vezes a gente precisa tirar esses segundos versículos da nossa vida. Chega, vamos parar de pôr um porém, vamos parar de pensar depois. Cara, Deus falou, a gente clamou, a gente está olhando, continua ali. Não tira os olhos do foco. Mas aí eles tiraram. E eu sei que eu e você já fizemos isso também, infelizmente. Mas a gente está indo de glória em glória, amém? A gente vai crescer. Mas eles falam para Moisés, será que porventura, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Presta atenção, Moisés, não tinham de enterrar a gente, aí tu trouxe a gente aqui para o deserto para enterrar a gente na areia também, é? Será que é isso? Imagina o passado falando com Moisés, cara. Pode parecer aqui coincidência, mas eu tenho certeza que dentro de Moisés está vindo assim, eu já enterrei gente na areia, mas dessa vez eu não vou enterrar gente na areia de novo, não. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Aí olha o que vem, o conformismo do antigo. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor fora servir os egípcios do que se morrêssemos no deserto. Aí eles vêm e falam assim, não, era tão melhor ser servo, era tão melhor ser escravo. Presta atenção, melhor do que entrar na promessa de Deus é melhor ser escravo. Moisés, a gente não tinha te falado isso. Por que você não deixou a gente lá, naquela vida antiga, vivendo a mesmice, conformados, sem viver a promessa que Deus tinha para os nossos pais, sem viver as promessas que tinham de gerações anteriores? Não era tão melhor a gente ficar como escravo? Mas aí então, Moisés, que se depara com aquele passado tentando acusar ele de novo, ele vem e fala, não, eu vou entrar nesse versículo daqui a pouco, deixa eu entrar já logo aqui. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés, ele já está direcionando o povo, presta atenção, vai vir um livramento. E não só
esse povo que você via antes, eles vão perder, mas você nunca mais vai ver esse povo. Mas sabe, voltando aqui, o povo de Israel, eles estão ali duvidando e reclamando mais uma vez, porque foi mais fácil tirar o faraó de dentro deles, foi mais fácil tirar eles de dentro de faraó do que faraó de dentro deles. Presta atenção, foi mais fácil libertar o povo de faraó do que libertar... Eita, gente, tô tonta aqui. Foi mais fácil libertar faraó. Eita, gente, tá ruim o negócio. Vamos de novo. Vocês estão comigo para ver se vocês estão ouvindo. Pode rir daí, acontece. Foi mais fácil o povo ser liberto de dentro do Egito. Foi mais fácil eles serem libertos de faraó do que eles se livrarem de faraó dentro deles. Do que eles tirarem o Egito de dentro deles. Sabe, eles estavam ali reclamando, eles estavam ali duvidando, eles ainda estavam presos no antigo. Mas a nova coisa de Deus, ela requer mudanças. Então não é porque nós estávamos acostumados com o velho, que o velho é normal. Larga a mão do velho para você poder receber o novo. Sabe, custou só 10 pragas para que eles saíssem do Egito. Mas custou para o povo 40 anos para que o Egito saísse de dentro deles. Foram só 10 pragas. Eu sei que foram 10 grandes pragas, mas foram apenas 10 pragas. O que Deus quer fazer em mim, quer fazer em você, é um processo de arrancar essa necessidade de voltar para o Egito. De arrancar essa necessidade de ter um faraó na nossa vida. Ele vai levar o tempo que for necessário para arrancar isso dentro de mim e dentro de você. Custou mais livrar o povo de faraó do que livrar faraó que estava dentro do povo. Sabe? Às vezes aquele negócio que está acontecendo lá fora, a gente vê e fala, nossa, que caos, uau, 10 pragas é muito... Presta atenção, Deus está fazendo uma coisa dentro da gente que é muito mais trabalhoso. Às vezes a gente está num velho hábito e a gente está achando que aquele velho hábito é bom, e aquele velho hábito é positivo, e aquele velho lugar é bom. E Deus está falando, cara, eu já te tirei do Egito. Deixa o Egito sair de dentro de você. Eu já te livrei das mãos do faraó. Agora deixa você se livrar também dele. Eu já te libertei. Receba essa libertação e viva a partir dessa libertação. A liberdade, sabe, ela não é fácil quando tudo que a gente está acostumado é cativeiro. Às vezes o descanso não é fácil quando tudo que a gente está acostumado é correria. Eu lembro quando eu e o Teófilo nos casamos, a gente foi para o nosso primeiro ano, um ano sabático. E foi o ano mais trabalhoso para o Teófilo. Porque ele teve que aprender a descansar. Ele ama trabalhar, ele ama fazer as coisas. E foi um ano que ele teve que aprender a não estar na correria. E pode parecer simples, mas quando tudo que nós conhecemos é correria, estar no descanso é difícil. Quando tudo que nós conhecemos é cativeiro, estar liberto é difícil. Quando tudo que nós conhecemos é um relacionamento abusivo, estar liberto é estranho e custa. Mas nós precisamos lutar para que essa liberdade venha acontecer na nossa vida. Não só sermos libertos, mas vivermos em liberdade. Assim como Colossenses fala aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não vamos permanecer só libertos, nós vamos viver livres. Amém? Então nós precisamos também permitir com que Deus ensine um novo normal para a gente. Com que Ele desconstrua o velho que é passado. Esse momento que o povo, cara, que eles estão ali no deserto, é Faraó sendo desconstruído de dentro deles. É o Egito sendo quebrado dentro deles. Eles estavam conformados com o Egito. Eles estavam conformados com Faraó. Mas existia uma transformação interna que Deus precisava fazer. E nessa transformação interna, ele estava desconstruindo aquilo que eles achavam que era bom. Aquilo que eles achavam que já estava ok, que era uma bênção. Não, foi uma bênção, mas já não era mais uma bênção. Perceba que Deus está fazendo algo novo. Foi uma bênção e alimentou eles, mas já não era uma bênção porque eles estavam em escravidão. Eles estavam em servidão. Nós precisamos nos libertar dessa mentalidade de escravos, porque Deus tem abundância para a gente. Às vezes a mentalidade de escravo é exatamente essa mentalidade de tipo, mas eu já estava acostumado, presta atenção, eu já tinha me habituado a viver daquele jeito, já estava tranquilo, não era legal, ok? Não era legal, mas já estava fácil, eu já acordava todo dia, eu já sabia fazer tijolo, tudo bem, depois eles me mandaram pegar palha, mas eu ia aprender a pegar palha, já estava normal ali, não me faz crescer. Não me faz entrar na promessa. Não, vai. Você sabe, cara, adolescente, quando está passando por crescimento, existem dores nas juntas, nos ossos. Porque para crescer, dói. Para você se libertar, existe a dor. Sabe quando a gente vê nos filmes que eles tiram as algemas e todo mundo passa a mão assim no punho? Porque depois de muito tempo, cara, aquilo lá ficou normal.
Aquela algema está normal na sua mão, mas ela não é mais normal. E quando você tira, você percebe que aquilo que estava te prendendo, que parecia normal, era o que estava te prendendo. E agora vai causar dor, porque o seu corpo já estava acostumado com aquela algema. Agora aquela algema saiu e você está percebendo, tem algo estranho, algo está mudando. Isso não é confortável. Eu preferia estar preso. Era mais fácil. Às vezes me levavam para os lugares, às vezes me falavam o que fazer. Mas agora que eu estou livre, agora que eu estou caminhando para dentro da liberdade, eu vou ter que tomar responsabilidade das minhas próprias escolhas. Eu vou ter que fazer aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Vai me custar um pouquinho mais, porque agora eu estou responsável pela minha vida. Vai nos custar, sabe? Libertar de uma mentalidade de escravidão, de orfandade. Libertar de um lugar que parecia bênção, mas na verdade era uma maldição. Custa e dói, mas para onde Deus quer nos levar, Ele precisa que nós estejamos dispostos a, com força, lutar por essa liberdade. A crer, Ele requer que nós tenhamos uma fé de esquecer a artilharia que está vindo atrás e olhar para frente, mesmo que para frente seja um mar fechado. Ele precisa que nós mantenhamos os nossos olhos focados no que está da frente. Deus, o Senhor prometeu, então o Senhor vai fazer. Deus, eu nunca vi um mar antes sendo aberto na minha frente. Eu não sei nem se é isso que o Senhor vai fazer, mas existe um mar e o Senhor está nos chamando para ir em frente. Então algo o Senhor vai ter que fazer. Deus, o Senhor está me chamando para sacrificar aquele filho que o Senhor já tinha me prometido, que era daí que vinham a minha descendência. Não faz sentido, eu não sei o que vai acontecer. É só esse filho que eu tenho, mas o Senhor deve ter algum plano. Eu vou crer. Diversas vezes a gente vê, nós precisamos ter fé naquilo que vem adiante. Mesmo que o presente não nos proporcione fé. Fé não é aquilo que a gente vê, é a certeza daquilo que a gente não vê. É a certeza daquilo que Ele falou, é a certeza daquilo que Ele prometeu, é a certeza de quem Ele é. Eu serei contigo. E Ele vai estar comigo, Ele vai estar com você. Mesmo que no meio do caminho apareça um mar fechado. Mesmo que no meio do caminho venha uma artilharia pesada. Mesmo que no meio do caminho nos custe muito. A liberdade, ela custa. O processo de liberdade, ele nos custa. Mas será que você e eu estamos dispostos a lutar por isso, para que nós entremos no novo? Será que nós estamos dispostos? Deus, estamos passando por um tempo no mundo. Nós estávamos conformados com como era antes. Eu estou disposto, Deus. Está estranho, está desconfortável. Sabe, tem pessoas que estão passando por muitas dificuldades financeiras. Está difícil. Mas eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto porque esse povo não tinha a Bíblia que eu tenho hoje. Então eu posso olhar e eu posso puxar minha fé das histórias do teu povo, que creu quando nunca tinha visto um mar sendo aberto. Hoje eu e você cremos que o mar vermelho vai se abrir na nossa frente. Mas esse povo que nunca tinha visto um mar se abrindo. Nós podemos aprender com os nossas gerações anteriores, sabe? Nós podemos aprender com o que se passou. Pegar as lições e seguir em frente. Será que nós estamos dispostos a olhar para frente e esquecer o que ficou para... Mais fácil seria eles voltarem e serem servos de novo no Egito. Mais fácil seria eles se renderem e falarem para o faraó, estamos voltando, fica tranquilo, a gente encontrou aqui uma dificuldade, acho que Deus tinha prometido, mas não era promessa mesmo. Vamos voltar. Mais fácil seria a gente voltar e olhar para trás, mas mais requer fé continuar olhando para frente e crendo o que Ele prometeu. No versículo 13... ainda de Êxodo 14, Moisés então, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede que o livramento do Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, vocês não vão mais ver, o Senhor pelejará por vocês, e vocês não falarão mais, vocês vão se calar. Aprenda a reconhecer a bênção na embalagem que ela vier, sabe? A gente precisa aprender a liberar as coisas para que a gente possa apreciar a bênção nova. E talvez a bênção nova venha numa embalagem diferente, numa embalagem difícil, numa embalagem que a gente não entende. Mas não, anota isso aqui, não rejeite a bênção porque ela te parece uma ameaça. Aquele povo estava olhando para trás e ele estava vendo que vinha uma artilharia. Eles poderiam rejeitar a bênção que estava na frente, porque aquilo parecia uma ameaça. Não rejeite a bênção que Deus tem para você, porque parece, ela está vindo como uma ameaça. Não rejeite a bênção porque ela está se mostrando como um mar fechado na sua frente. Não rejeite, esteja aberto. Deus, eu não sei, eu não consigo entender. Essa embalagem eu nunca vi antes. Mas sabe o que? Quando eu peço algo novo para Deus, eu não vou pedir para que venha na mesma embalagem do passado. Deus faz algo novo e faz de uma forma nova. Ele está nos chamando para largar mão do controle de saber. Ele está chamando para largar a mão de como as coisas foram antes e como elas devem ser hoje. Como é que você tem se permitido nesse tempo que a gente está passando
para que Deus te transforme? Como que você tem permitido Deus te transformar nessa fase de transição? Quando você saiu daquilo que era antigo e você agora já se deu conta que a forma como a gente estava vivendo ainda não era saudável, a forma como a gente estava vivendo não era ideal. Nós já nos demos conta que nós já estávamos doentes antes e agora a doença está vindo à superfície. Como a gente está se permitindo ser tratado e ser transformado por Deus hoje? Hoje Deus está fazendo algo novo. Não vai vir na embalagem que a gente espera, glória a Deus. Não vai vir do jeito que a gente imaginava, glória a Deus. Eu vou continuar crendo no novo. Vai me custar mais olhar para frente, mas vai me trazer muito mais bênçãos. Continuar seguindo em frente. Sabe, o deserto era necessário para que o Egito saísse de dentro deles. De novo eu falo, foi mais fácil livrar Faraó do povo do que livrar o povo que estava preso dentro deles, Faraó. Foi mais fácil livrar o povo das mãos de Faraó. Foi mais fácil isso do que tirar e arrancar o antigo. Mas não significa que não aconteceu. Eles foram libertos de Faraó. Deus já tinha trazido a libertação. E eles estavam aprendendo a viver em liberdade dentro deles. E eu creio muito forte que esse tempo que a gente está, Deus está fazendo algo novo. E Ele está nos ensinando. Ele já nos libertou de formas antigas. E agora a gente tem que começar a viver da forma nova. Deus, eu já saí da mão de Faraó, mas dentro de mim eu ainda quero estar na mão de Faraó. Então, me liberta da mão que o Senhor já me libertou. Me ensina a viver fora dessas mãos, que o Senhor já trouxe libertação para mim. No versículo 15... disse o Senhor a Moisés. Então ele pega esse momento aqui, vem a galera atrás, eles ficam com medo. Moisés fala, fica tranquilo, essas pessoas que vocês estão vendo, vocês não vão mais ver. Deus vai guerrear por nós, vocês vão ficar quietos. E aí, então no versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que que você continua clamando? Eu já não te disse para você seguir em frente? Marcha. Esse é o nosso terceiro ponto. Às vezes não é hora de clamar, é hora de crer e agir. Calma, calma, não é heresia, preste atenção. Nós já clamamos, nós já oramos, nós já cremos e Ele já falou. E às vezes Ele está falando, por que que você está clamando a mim? Fala para o povo que sigam em frente. Fala para o povo que marchem. Eu já disse, continua seguindo. Vai te requerer mais fé. Continua seguindo em frente. Para de clamar. Agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar. Agora é hora de agir. Vocês já clamaram, eu já ouvi, eu já estou com vocês. Eu serei contigo. Segue em frente. Marcha. Às vezes não é hora mais de clamar, é hora de crer e agir. Só que é uma coisa aqui, não é que você vai largar o volante, não é que você vai largar a mão e vai crer que tudo vai dar certo, não. Você vai largar a força com a qual você estava se agarrando nas promessas para que elas acontecessem de uma forma específica. Você vai soltar a força e vai permitir com que Ele faça do jeito dele. Porque quando a gente está segurando algo muito forte, o que a gente faz é impedir que aquilo flua de uma forma mais natural. Quando a gente está segurando algo muito forte, a gente começa a causar alguns machucados na gente. E Deus está falando, continua no volante, mas solta um pouco, para que eu possa te guiar direito. Larga a mão do controle e do método que ele tinha feito antes. No versículo 16 fala o seguinte, e tu, Moisés, levanta o teu bordão. Moisés não tinha largado a mão do volante, Moisés não tinha jogado o bordão dele, porque ele falou, agora eu não sei mais o que fazer, deve ser algo completamente sobrenatural, eu tenho que abrir mão, eu tenho que largar tudo. Não, ele continuou agarrado naquele sinal que Deus tinha prometido desde o início, para mostrar que ele era com Moisés. Moisés, joga o bordão no chão, olha essa serpente, pega. Daí nesse momento, que de novo ele precisava de um livramento, ele fala, lembra aquele sinal que eu te mostrei? Para mostrar que eu era contigo, eu continuo contigo. Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe, Deus só está falando para mim e para você, larga mão das formas antigas, larga mão do método anterior, larga mão da forma como você está fazendo. Eu lembro que eu fazia circo, caso você não saiba, e uma vez eu estava tentando fazer um alongamento, e eu estava naquele alongamento me forçando para alongar. E a minha professora falou assim, Júnia, solta. Aí eu falei, eu estou soltando. Ela falou, mas não está aparecendo. Sabe por quê? Eu estava querendo achar flexibilidade na minha dureza, mas eu estava me segurando para me esticar. E ela estava falando, Júnia, para você ser esticada, você tem que soltar. Você continua forçando ali o exercício da flexibilidade, mas você precisa
respirar, soltar, crer, levantar o bordão, estende a mão e ver o Senhor fazendo, não da forma como a gente imaginava, mas da forma como Ele quer fazer. Ele vai fazer eu e você passarmos por um mar seco. Mas nós precisamos aprender a largar a mão do método do antigo, do hábito anterior que a gente achava que era normal. Continuar ali no volante, continuar ali com o bordão, continuar ali com as rédeas da nossa vida. Mas ouvindo o que Ele está falando. Porque se você estiver muito firme, Ele fala, vira para a esquerda, você não vai conseguir virar direito para a esquerda. Se você estiver muito duro, Ele vai falar, estende um pouco mais as tendas. Eu não consigo estender porque está difícil. Ele está falando, calma, respira, larga a mão do método, larga a mão de forçar isso nesse momento. Nesse momento só o que você precisa é seguir em frente e crer. As mudanças eu já comecei, elas já foram forçadas. Agora você precisa abraçar essas mudanças e permitir com que elas venham fluir. Não deixe com que um método antigo venha te limitar a viver o novo que Deus tem para você hoje. Sabe? Ele está nos avisando que a gente não estava vivendo do modo certo e ideal. Ele já chacoalhou o nosso interior. Ele já está fazendo nascer coisas novas dentro de nós. Mas muitas vezes a gente quer falar assim, ok, peguei a lição, entendi o que o Senhor está falando. O Senhor está me levando para uma terra prometida. O Senhor está me levando para dentro de outra coisa. Mas assim, eu vou pegar aquele método antigo, sabe? Aquele que eu usava no Egito. Aquele que eu usei para a última bênção. Aquele que eu usei da última vez que o Senhor apareceu. Eu vou usar ele de novo, porque eu já sei. E Ele está falando, não. Tem um mar na tua frente, você não vai conseguir fazer como foi feito antes. Pega aquilo que eu já te dei nas mãos, levanta, deixa com que eu venha com o sobrenatural fazer algo aqui agora. E eu e você temos uma coisa a nosso favor, nós já sabemos que Ele vai abrir o mar. Nós já sabemos que nós vamos caminhar em mar seco. E nós já sabemos que se nós continuarmos com os olhos fixos, olhando para frente para o que Ele tem, Ele vai, inclusive, fechar o mar em cima do nosso inimigo por trás da gente. Não olha para trás para ver o que Ele vai fazer com o seu inimigo. Não olha para trás para você virar uma estátua de sal. Presta atenção, continua olhando para frente. Olha para frente. Olhar para trás é se agarrar no antigo. Olhar para frente requer uma fé de confiar que Ele vai fazer o novo de uma forma nova. Mantenha o teu bordão na tua mão. Sabe, eu sinto que Deus está querendo falar isso para a gente nessa manhã. A partir dessa história do povo de Israel saindo do Egito. E tem muito mais história para a gente abordar aqui, mas a gente não vai abordar hoje. Mas Ele está querendo lembrar a gente que só porque o antigo era confortável, não significa que o antigo é bom. Ele está querendo lembrar a gente para aprender a reconhecer a embalagem da bênção nova, mesmo que ela pareça, às vezes, até uma ameaça. Cara, presta atenção, eles viveram. Os meus filhos, eles amam a história de Moisés e eles já viram em desenho o mar se abrindo e eles ficam maravilhados e eles falam, a gente quer a história do Moisés porque o mar se abria. Uau! Cara, eles tinham que estar dispostos a receber uma bênção através de um negócio que parecia a maior ameaça. Mas quando eles estiveram dispostos, eles viram a maior maravilha. Presta atenção, cara, aquele povo, ele viu a mão de Deus constantemente com eles, ele viu o Senhor fazendo constantes coisas, maravilhas na frente deles, o Senhor era com eles. Quando a gente está disposto a abraçar uma bênção que às vezes parece como uma ameaça, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Cara, o mar está fechado. Uau, ele se abriu. A gente não tem comida. Uau, cai do céu. A gente não tem mais roupa. Uau, elas não se gastam. Permita com que a bênção venha. Abrace essa bênção, mesmo que ela venha numa embalagem que você não consegue reconhecer. Esteja com os teus ouvidos atentos. Às vezes a gente não vai ver o que Deus está fazendo tão claramente, mas a gente já ouviu a voz, a gente já sabe que Ele é conosco. E Ele está falando, eu estou aqui, crê somente. A gente vê também várias vezes Jesus falando, crê somente, crê somente. E a gente tem histórias da nossa família que veio antes da gente para nos contar que crer somente era o bastante. A gente tem histórias para mostrar que as coisas iriam acontecer. Que nem que Deus mande um peixe enorme para te engolir. Ele vai te cuspir e você vai para o lugar para onde você tem que estar. Aquele peixe era a salvação, mesmo que parecesse uma ameaça para Jonas. Será que a gente vai estar aberto para receber a bênção de Deus, mesmo que ela nos pareça uma grande ameaça? Mas eu vejo que Deus, a gente já está transicionando para essa parte de que a gente já clamou, Ele já transformou. E agora a gente precisa abrir mão do velho. E a gente precisa, então, começar a parar de clamar
e começar a agir. Existem novas coisas que Deus está fazendo agora e é hora de nós agirmos. Porque vocês estão clamando, fala para os filhos de Israel que marchem. Feche seus olhos onde você está. Senhor, eu peço agora que o Senhor venha abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor está fazendo. Eu peço que nós venhamos entender aquilo que o Senhor está nos mostrando, que nós venhamos perceber que o Mar Vermelho pode ser a nossa maior bênção, mesmo que o mundo fale que parece uma grande ameaça. Senhor, agora em nome de Jesus, todos os olhos que têm olhado para o mar fechado e têm muitas vezes querido voltar para o Egito antigo, que eles venham ver o mar se abrindo agora, Senhor. Agora não é mais hora de nós clamarmos, porque nós já clamamos. Agora é hora de nós marcharmos para dentro do Mar Vermelho e vermos as tuas mãos, Senhor, que uma vez já nos livraram do Egito com uma mão tão forte, que venham nos livrar agora de novo desse mar com uma mão mais forte e que venham nos prover ao longo do caminho, Senhor. Eu sinto que Deus está falando para algumas pessoas, é hora de marchar, é hora de não ser conformado, mas permitir que a transformação venha mudar a tua forma exterior. A transformação interna de Deus na sua vida vai afetar a tua forma exterior, e isso está correto, porque quando Deus te transforma é de dentro para fora. Quando Deus te transforma é de dentro para fora. Começa a marchar de acordo com a sua nova identidade, não mais de escravos, mas de libertos e livres nele. Começa a marchar não mais daqueles que estavam na mão de Faraó, mas agora naqueles que estão nas mãos do Deus forte. Deus está trocando essa mão que antes te limitava, era a mão de um faraó e você achava que era boa, e agora Ele está te colocando nas mãos dele, que são mãos que fazem as coisas através de você, que são mãos que abrem os caminhos para você, que são mãos que abrem o mar para você, que são mãos que fazem cair comida do céu para você. Abrace essa nova mão e seja levado por essa mão e marcha em frente, não deixe com que o velho venha te fazer voltar para trás. Siga em frente, vai requerer fé, mas vai valer muito a pena. Deus, obrigada, porque o Senhor está nos chamando por algo novo e nós estamos vendo esse algo novo. Senhor, hoje, nessa manhã, nós levantamos o nosso bordão para que o Senhor venha abrir aquilo que parece uma ameaça e transforme então em bênção. Obrigada porque o Senhor nunca erra, e obrigada porque desde o início o Senhor já estava lembrando o povo dos hábitos e das tradições que eles tinham que se lembrar. Obrigada porque desde o início o Senhor já estava levando o povo num caminho diferente, porque Ele sabia que o povo precisava se lembrar. Ele sabia que o povo talvez quisesse se arrepender e voltar, mas Ele precisava que o povo permanecesse ali para ver o mar se abrindo. Senhor, nós não seremos daqueles que retrocedem, mas nós seremos daqueles que seguem em frente, seguem para o alvo e são salvos, não só salvos, mas vivem salvos e vivem as promessas, Senhor. Em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos para que nós vejamos o mar se abrindo e não mais o mar fechado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora a pastora Jaqueline e o pastor Lucas, eles vão falar aqui algumas coisas com vocês, vão ministrar, então continua com o seu coração aberto, continua com o teu espírito pronto para receber mais do que o Senhor tem para vocês. Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.